a minha proteção? Quem é a sua proteção? Quem é a nossa proteção? Você já parou para pensar que todos nós, em dias de angústia, temos algo a recorrer, alguém a recorrer? Talvez essa pessoa que você vai recorrer seja uma pessoa da sua confiança, talvez seja uma pessoa da sua família, um amigo, seu cônjuge. Talvez você vá recorrer a coisas. No aperto, você vai recorrer a uma ajuda financeira, você vai recorrer à venda de algum bem. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a luta que tem sido travada na sua vida. Mas uma coisa é certa, nós temos um Deus que pode guerrear conosco e pode lutar conosco nos momentos em que a gente não sabe o que fazer. E é por isso que hoje o nosso bate-papo é sobre a nossa proteção está em Deus. Ei, queridos, eu sou a Grazi. Oi, pessoal, sou o Guilherme, tudo bem? Aqui no canal Gratidão e Graça. E a conversa hoje eu tenho certeza que te interessa, porque é um assunto que nos acomete todos os dias, porque em todos os dias da nossa vida nós temos vilões para vencer. Lutas, batalhas, toda hora, né? Todo momento nós estamos guerreando com nosso cotidiano, nas nossas manhãs, quando nós vamos fazer o nosso planejamento do dia, quando a gente luta para dar conta de tudo que a gente tem que fazer, quando a gente luta para criar os nossos filhos, quando a gente luta para fazer algo que nós desejamos, mas que nós não conseguimos alcançar, seja por falta de planejamento, seja por dificuldade, em que âmbito for, falta de tempo, dificuldade financeira, e ainda tem aqueles vilões que vêm para nossa vida sem a gente pedir, sem a gente talvez merecer. Às vezes alguém que vem todos os dias ou de vez em quando te desencorajando, falando para você que você não consegue, falando para você que você é fraco para aquela luta, que aquela luta é muito maior do que a tua força. Sim, a tua luta pode ser maior do que a tua força, mas é por isso que nós estamos aqui, para falar de Deus, porque é Ele que luta por nós. Às vezes esses vilões a gente nem percebe quando eles chegam, né? E às vezes eles passam, afetam a nossa vida e a gente nem se dá conta de dizer, uau, isso me prejudicou. É verdade. Os vilões da mente, os vilões da emoção, experiências traumáticas que a gente tem no decorrer da vida e que ela fica ali, né? Dentro de nós, no nosso subjetivo, a gente nem dá conta de que aquilo nos incomoda tanto. Mas basta um pequeno gatilho que vem tudo da nossa mente e aí é aquela luta constante para vencer. Às vezes alguma ameaça que você sofreu, que fez você ser uma pessoa temerosa com o mundo, às vezes excesso de críticas, às vezes pensamentos de baixa autoestima, porque alguém falou para você que você não é tão bonito, que você não é tão interessante. E são essas lutas que a gente vence com Deus. E a gente se fecha numa caixinha, né? Quando isso acontece. São lutas que a gente vence com Deus porque é Ele que nos ensina que ninguém pode falar quem nós somos. E eu acho que uma pergunta que a gente tem que se fazer quando as lutas vêm é: a quem eu estou recorrendo para vencer essa batalha? Você falou no começo, é para um amigo? É para um conhecido? É para um parente? E se a gente não está colocando Deus em primeiro lugar nesse pensamento, tem alguma coisa errada. A gente não pode dizer que as pessoas não vão pedir ajuda. Obviamente, né? Como irmãos em Cristo, estamos aqui um para apoiar o outro. Mas, em primeiro lugar, é buscar Deus, para chamar Ele para estar junto com a gente, né? Vamos trazer um contexto bíblico? Vamos lá. Fala aí o que você separou pra gente aí. Eu vou ler aqui 2 versículos
lá em Salmos 59, eu quero trazer aqui um salmo de Davi. Eu não vou ler o salmo inteiro, mas eu gostaria que depois, quem estiver assistindo esse vídeo, leia com atenção esse salmo. Só para contextualizar aqui, Davi ele escreveu esse salmo no momento em que ele estava sendo perseguido. Ele estava tendo a casa dele sitiada por homens do rei Saul que queriam matá-lo naquele momento. E olha o que ele fala logo no começo. Livra-me, Deus, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma contra mim e se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Ou seja, Senhor, eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo perseguição, estão atentando contra mim. São homens fortes, poderosos, que vêm contra mim mesmo sem eu ter nenhuma culpa, sem ter um pecado. Mas aqui o que a gente vê é um homem que coloca Deus em primeiro lugar. Ele diz, eu não vou me garantir na minha coragem, eu não vou me garantir no meu conhecimento, mas eu vou pedir a quem? A quem pode verdadeiramente me livrar. Então quem? Deus, me livra. Eu estou colocando na sua mão aqui o meu problema. Olha o que está acontecendo comigo. Ele está se defendendo ali com Deus, dizendo, olha, por que Deus isso? Me ajuda, eu sei que tu pode me ajudar. E aí ele tem a vitória ali, que ele consegue se livrar daquela situação e seguir a vida dele. E assim somos nós, né? Por isso que a gente faz aquela pergunta ali, para quem eu estou levando os meus problemas? Para quem eu estou pedindo ajuda no momento da angústia? E é Deus. No primeiro lugar é Ele que vai ajudar a gente. O que eu acho mais bonito nesse salmo é que aqui Davi vivia um momento de grande adversidade. Perseguição, temor, angústia. E ele faz o quê? Um salmo. E nesse salmo, ao mesmo tempo que ele fala da dor, ele louva a Deus. Porque se você for olhar bem nesse Salmo 59, os 2 últimos versículos, ele fala assim, eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Observa bem, cantarei a tua força pela manhã. Um salmo que fala de angústia, mas ao mesmo tempo adora a Deus. Eu cantarei a tua força. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Será que aqui Davi não está dando para a gente um grande ensinamento? E que seria? O que seria esse grande ensinamento? Louvar a Deus na angústia. Louvar a Deus quando o temor bate a porta. Eu não sei como vou vencer, né? Quando a bate a porta. Ele aqui não sabia o que, né? Ele falava, o que eu vou fazer com as minhas forças? Eu não consigo. Mas ele botou toda a confiança nele, em Deus. E num tom de louvor, de adoração. Eu vou te louvar de manhã. Então, será que não é essa chave que a gente está precisando para a vida da gente? Eu tomo para mim isso, tomo para você também, tomo para você. Porque aqui eu vejo como um grande ensinamento, é a gente acordar preocupado, mas colocar um louvor e cantar. Cantar com o coração e adorar a Deus e falar assim, Pai, isso tudo, contar para Ele, eu estou passando por isso tudo, mas eu te louvo, eu engrandeço o teu nome, porque o Senhor é o meu Deus e eu creio que o Senhor vai me livrar no momento certo. O Senhor vai ter misericórdia de mim e a minha proteção está em ti. Eu acho muito bonito isso e eu acho que esse é o grande ensinamento que a gente tem que ter para a nossa vida. É a confiança, mas não é uma confiança desesperada.
Não é uma confiança que, ao mesmo tempo que confia, perde noites de sono. É aquela confiança que acorda de manhã e vai louvar. E vai dizer, Pai, é o Senhor é o meu Pai. É difícil isso, né? Não é confiar desconfiando. É entregar confiança. E louvar. Isso não é fácil. Não é fácil porque quando a gente está vivendo momentos de dificuldade, a gente fica constantemente se recordando daquilo. Até a nossa ansiedade de querer resolver aquilo. E a gente fica o tempo todo, o que eu posso fazer para melhorar, para não ser atingido? O que eu posso fazer? A gente fica assim, naquela ansiedade de fazer alguma coisa. E a gente tem, às vezes, aquela dificuldade de entregar, de confiar. Mas quando a gente decide confiar, com fé, Ele vem com a misericórdia dele nos salvar, como Davi fala aqui, sob uma grande ameaça. E quando a gente vê essa escrita, eu fico pensando, uma comunhão tão íntima com Deus no momento de dificuldade. Aqui é uma comunhão muito íntima, é você falar aqui, abrir todo o teu coração, é se derramar de corpo e alma para o Senhor. Então, talvez hoje seja o dia de um derramamento, independente do que a gente esteja passando, independente da situação. Talvez hoje seja um dia de derramamento na presença de Deus. É aquele dia que a gente vai aprender a ser adorador de verdade. É aquele dia que a gente vai aprender a ter intimidade com Ele de verdade, de dobrar o joelho e contar tudo para Ele e de compreender que Ele está ouvindo, que Ele não desampara. Eu não sei se você já teve essa experiência de escrever, assim como ele fez esse salmo que ficou registrado, de escrever uma carta para Deus, de escrever um sentimento de adoração para Deus. Quem sabe hoje não seja um dia de você pegar um papel, uma caneta e começar a escrever para Ele, porque às vezes a gente tem dificuldade de falar. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de se expressar, às vezes na escrita vem o sentimento, flui tudo o que você quer dizer para Ele, tudo o que você deseja levar ao coração de Deus, porque Ele sabe tudo. Mas na Bíblia fala, né, que se a gente não, às vezes não recebe porque não pede, e às vezes a gente pede mal. Então a gente tem que pedir e saber pedir. Talvez numa escrita, numa carta, você consiga, se você ainda não conseguiu verbalmente expressar tudo. É uma sugestão que eu dou. Eu gosto muito, assim, quando eu preciso, assim, não me falta palavras de escrever. E eu creio que o Espírito Santo conduz a gente no pedido certo, da maneira certa. E a maneira certa sempre é o coração sincero, o coração puro. Sempre é o coração livre dos danos da vida, que a vida traz pra gente, seja ele em virtude de um trauma, seja em virtude de uma ameaça iminente, seja em virtude de um medo. E eu queria também aproveitar essa oportunidade para falar que às vezes a gente fica queixosos. Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que comigo? Mas tudo na vida é um ensinamento. Se você passa por alguma coisa e você aprende com aquilo vira uma lição para você, e essa lição você pode passar um dia para outras pessoas, porque Deus às vezes gosta de usar a nossa dificuldade para agir na vida de outras pessoas. É na área que você enfrenta mais luta, é a área que Deus pode te usar um dia para ajudar outras pessoas. E eu nem falo pessoas de longe. Às vezes você tem filhos e as crianças passam também por muitos problemas. Eles passam por momentos de aflição, por medo, por angústia. Então, a gente tem que saber tirar o lado bom de tudo
E essas experiências dão pra gente ensinamento. E esse ensinamento não pode passar despercebido. A gente tem que pegar ele pra gente, trazer ele pra nós, para quando alguém vier com um problema parecido ou com uma circunstância que tenha uma força de dor semelhante, a gente vai falar também da nossa própria experiência. Como eu falei, até mesmo para um filho. Então, tudo na vida da gente, né? Aprendizado. É um aprendizado. Verdade. Foi muito bom falar sobre esse tema, um tema tão importante que nos afeta. Eu, você, todos nós. Que o Espírito Santo nos ensine a pedir, nos ensine a ter fé e a confiar, porque a nossa proteção está em Deus. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal.